Neste bloco, vamos conversar com a principal contratação do Londrina para essa temporada, o meio atacante Celcinho. Celcinho, prazer. Prazer é todo meu. Recebendo você aqui. Obrigado pela oportunidade. Não, Celcinho, eu queria que você falasse um pouco primeiro da sua carreira. Onde você começou? Como foi? Bom, na verdade a minha categoria de base toda foi feita no São Paulo, né? A gente com 9, 10 anos de idade, eu saía de Americana, onde é a minha cidade natal, e treinava às terças e quintas no São Paulo, pelo fato de não ter o alojamento adaptado para a minha idade. E permaneci no São Paulo até meus 13 anos, onde acabei saindo e mudando de equipe, como foi a Portuguesa. Então, na Portuguesa foi muito rápido, foi uma ascensão muito rápida. Com 14 anos de idade, de 14 para 15, eu já atuava, treinava com a equipe profissional da Portuguesa e já frequentava as categorias de base da seleção. E logo em seguida, depois do Mundial, com 16 anos, acabei sendo vendido para o Lokomotiv da Rússia e foi assim uma coisa muito rápida, né? Uma coisa meio que inesperada. Isso foi vendido com 16 anos, né? Uma idade muito baixa, né? Foi uma quantia muito alta na época, 7 milhões de euros, correto? Correto, é. Isso daí mexeu um pouco com a cabeça, assim? Você acha que você tinha estrutura para suportar toda essa mudança? Essa mudança radical financeiramente, não. Foi uma mudança totalmente radical. Eu costumei falar em minhas entrevistas que foi uma mudança de 10 para 200 ou até mais. Então, para te ser sincero, não tinha esse preparo psicológico, né? Nem eu, como a minha família. Mas nós procuramos, nós tentamos, né? Da melhor maneira possível conseguir conduzir da melhor forma. Mas infelizmente não teve jeito, acho que todos sabem, eu próprio sei, né, os problemas que acabaram acontecendo. Mas é pelo fato de ser muito menino, com 16 anos de idade, né? Na época minha namorada, hoje minha esposa, um ano mais nova, então era tudo muito novo e acabou mexendo, sem dúvida, não só comigo, mas com toda a família. E você, por exemplo, você foi jogar na Rússia, qual era a dificuldade lá do futebol russo? Eu, na verdade, eu tinha muito medo do preconceito, do racismo, né? Antes disso, nós procuramos conversar um pouco com pessoas que já passaram pela Rússia e o que me preocupava realmente era esse problema de racismo, né? Mas não aconteceu, fui muito bem acolhido. Em relação ao futebol, era muita força, né? Era um trabalho muito intenso de força, um trabalho que eu não tinha conhecimento nenhum de ter feito no Brasil, tanto no clube como nas seleções, né? Que, no entanto, eu acabei tendo essa lesão do pubis, que é uma lesão normal que todos os jogadores têm e acabam tendo que fazer a cirurgia. Mas foi esse lado força, acabou me pegando um pouco mais. E o frio lá era feio? O frio é terrível. Ou é 8 ou 80, né? No frio é muito frio e no verão é muito quente. Então acabava atrapalhando um pouco também, tanto para treinar como para jogar. E você não ficou muito tempo na Rússia também, né? Depois você acabou indo para Portugal, né? Na verdade foram 2 anos e meio, né? Na Rússia. E logo em seguida fui novamente vendido para o Sport, onde eu passei mais 2 anos e meio, quase 3 anos em Portugal. Então foi uma mudança radical, né, novamente. Já não era a mesma intensidade do frio, já não era o mesmo trabalho de força como na Rússia, já era um lugar mais tranquilo, né, tanto para se adaptar como para jogar. Lá em Portugal você ficou quanto tempo? Fiquei praticamente 3 anos, né? Foram 2 temporadas e meia, mas praticamente com o Sport, e logo em seguida eu retornei ao Brasil em 2010. E seu retorno ao Brasil, você voltou para a Portuguesa e lá não deu muito certo também, por que isso? Bom, eu costumo dizer para todos que a Portuguesa não como se fosse, a Portuguesa é minha mãe no meio do futebol, né? Foi a equipe que me pariu, vamos dizer assim, no profissionalismo. Então eu tenho um carinho imenso até hoje, né, pela Portuguesa. E nós tínhamos diversas propostas, né, de outras equipes,
mas eu optei pela Portuguesa por ser a minha casa, um lugar que realmente eu considero como a minha casa. Mas esse retorno foi um pouco contestado, né, por algumas pessoas. E as pessoas não conseguiram, não souberam, né, separar certas situações, tanto de imprensa como de via internet, e acabaram meio que começar a pegar no meu pé logo de início, né? Eu não tive a oportunidade de mostrar realmente que tinha mudado e as pessoas já começaram a pegar no meu pé. E acabou dificultando um pouco, né, essa minha volta. E eu sempre fui muito sincero, sempre falei para as pessoas, né, que eu tinha esse carinho muito grande pela Portuguesa e que eu sempre quis e sempre vou querer ajudar a Portuguesa, independente de qualquer situação, né? E enquanto não tirassem um câncer que tem dentro da Portuguesa, a Portuguesa não iria a lugar nenhum. E isso acabou meio que pegando mal e eu acabei meio que sendo, meio que sendo contestado por algumas pessoas. E tem outra coisa, alguns fatores extracampo também atrapalharam no desenvolvimento da sua carreira, né? Você poderia exemplificar, às vezes teve problema de peso também, não passou alguns testes físicos, né? Na verdade foi um boato isso que surgiu no Botafogo, né? Foi quando surgiu a possibilidade de acertar com o Botafogo, mas foi que o Botafogo tinha negociado o Maxwell, né? E precisava de um jogador ali de imediato para cumprir a posição dele. E quando tentaram a minha contratação, eu realmente estava um pouco acima do peso, um pouco fora de forma, né? Mas não nada além do normal, né? Só que como o Botafogo tinha essa necessidade de um jogador para entrar no lugar do Maxwell, né? Quando eu fiz os exames médicos, inclusive meus exames não deram problema nenhum, né? Realmente foram os testes físicos que constataram que eu não tinha essa possibilidade de no outro fim de semana já poder atuar. Então não foi um problema físico, né, de estar fora do peso, fora de forma, não. Era que realmente o Botafogo tinha essa necessidade de um jogador de imediato e eu não tinha essas condições. Então foi esse fator que acabou pegando e na imprensa saiu uma coisa totalmente diferente que as pessoas entenderam de uma maneira que não era correta. Tá certo. E hoje, né, você está aqui voltando ao futebol brasileiro, jogando pelo Londrina. Você espera fazer um bom campeonato aqui e se destacar? Eu costumo dizer, em todos os lugares que eu passo eu gosto de fazer história, né? Independente de qual a situação, eu gosto de fazer história. E eu já conversei, já venho trabalhando, já venho falando com todos os jogadores, comissão, né, que nós temos uma estrutura e nós temos um elenco que nós podemos fazer a melhor competição possível. E eu espero sim poder estar voltando no futebol brasileiro, numa grande equipe, numa grande estrutura, com grandes profissionais para realmente fazer um bom campeonato e colocar o Londrina no devido lugar. Falava agora, eu sou um fã do seu futebol, acompanhei desde quando você surgiu na Portuguesa, queria até você no meu time, que é o Guarani. Quem sabe você faz um bom primeiro semestre aqui, joga o segundo semestre lá, né? Não pode ser? É uma equipe perto da minha cidade, né, de Campinas, então tudo é possível, mas eu no momento eu não penso nessa hipótese, porque realmente eu estou muito focado, né, aqui dentro do Londrina, junto com meus companheiros, para recuperar a parte física da melhor maneira possível, para poder entrar com ritmo em campo, com bola, tudo, mas tudo é possível. Futebol a gente sabe que você dorme como vilão e acorda como um rei e vice-versa, mas tudo é possível. Mas hoje o meu foco principal é a Londrina, é o time que eu defendo e eu vou defender com todas as minhas forças. E o meu segundo time também, espero que você traga muita sorte aí pro Londrina. Sem dúvida. Para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal que está começando no futebol, um molecado que quer ser um jogador de futebol um dia, o que você fala para eles? Eu peço que para essas pessoas que realmente foquem, que tenham realmente esse entusiasmo com o futebol. O futebol é uma coisa maravilhosa, o futebol te proporciona tantas coisas boas, não só para você como para todos os familiares. Você estando bem, seus familiares estão bem, né? E procurar sempre fazer o profissionalismo ser um profissional correto, que o futebol ele te proporciona tantas coisas boas como as coisas más. Então deixar um pouquinho essas coisas más para lá, né? Eu tô falando como um exemplo vivo dessas situações que o futebol te proporciona. Então esquecer um pouquinho de lado, focar realmente nos seus objetivos, focar realmente no seu clube
e pedir a Deus para que tudo dê certo, porque o futebol é uma coisa maravilhosa. Eu tenho orgulho hoje de poder dizer que eu sou um atleta profissional do futebol, e todos que têm a oportunidade que possam realmente dar seguimento nessa carreira, que é uma coisa de extremo valor e muito maravilhosa. Tá certo, Celcinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com Deus, Deus abençoe você.